Olá pessoal, aqui mais uma vez a professora Alcione Soares, trazendo para vocês a nossa física descomplicada, com a correção das nossas atividades online. Hoje trazendo para vocês a correção das atividades sobre as leis de Newton, parte 2. Então, temos nós 8 questões para a gente corrigir, certo? E a gente vai discutir essas questões. Então, na nossa primeira questão, diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso, submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Primeiramente, eu vou ter que organizar esses dados numéricos que aparecem na questão, certo? Então, primeiramente, a gente vai lá, questão 1, dados. Então, eu tenho meus dados. Ele me deu a massa de 40 quilos, ou de 4 quilos, a velocidade inicial do corpo, que é 0, a força que foi aplicada, e ele está pedindo a aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, a gente viu essa formulazinha, certo? Ele diz que a força adquirida pelo corpo é proporcional à massa vezes a aceleração. Então, não precisa a gente mexer nas unidades de medida, porque a massa ela vai ter que estar em quilogramas, a força tem que estar em newtons, então não precisa transformar nada, somente substituir. Força aqui foi 60, a massa foi 4, e o que eu estou precisando descobrir é o valor da aceleração. Veja que quando eu tenho uma multiplicação, eu preciso aqui retirar esse 4 para poder isolar a aceleração. Então, o 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu vou dividir 60 por 4 e eu vou encontrar o valor da minha aceleração aqui na minha primeira questão, certo? Então, na minha primeira questão, a aceleração deu 15 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá para a questão 2. Na nossa questão 2, ele pergunta o seguinte: a ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é compatível ao peso de quem? Aí ele dá as alternativas, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar o que ele falou. Ele disse que a força aplicada era de 1000 newtons. Ele disse que a força era proporcional ao peso, certo? Então, eu vou ver que peso é massa vezes gravidade. Na superfície da Terra, a gente adota a gravidade aproximadamente 10. Então, eu teria isso aqui, certo? Essa situação. Novamente, quem está multiplicando passa dividindo. Então, eu vou ter uma massa aproximada aí de 100 quilogramas. Dessas minhas opções, a opção que oferece uma massa aproximada de 100 quilogramas é o lutador de boxe, peso pesado, ok? Veja que um tanque de guerra ele tem mais do que 100 quilos, um navio quebra-gelo também tem mais do que 100 quilos, uma bola de futebol tem menos e uma bola de ping-pong tem menos. Então, a correta é a questão 2, letra A. Ah, professora, é importante fazer os cálculos? Ah, é sim. Veja agora na nossa questão 3, ele diz o seguinte: um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F, que o desloca segundo o eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. Se o corpo se move com velocidade constante, é por quê? Eu vou ver a situação, né? Eu vou tentar representar essa situação. Eu sei o corpo, eu tenho um corpo que está se movendo sobre a ação de uma força que ele chamou de F, e está no sentido contrário ao da gravidade. A gente sabe que a gravidade puxa os corpos para baixo, ok? Ele diz que esse corpo está se deslocando com uma velocidade constante. Então, aqui é o sentido do deslocamento. Deslocamento. E a velocidade é constante, certo? Uma velocidade V. Então, se esse corpo está se deslocando para cima, quem vai ter a maior intensidade? No caso, vai ser a força, né? Para que esse corpo se desloque para cima,
essa força vai ter que ser maior do que a da gravidade. Se essa força por acaso fosse igual à da gravidade, esse corpo não poderia se movimentar, ele estaria parado, ok? Então a alternativa correta aqui é a letra A. Eu digo que a força é maior do que a da gravidade. Veja que nessa questão não tem cálculo, é apenas uma interpretação. Você pode fazer o desenho representando a questão. Na nossa questão de número 4, diz o seguinte: sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 60 e 20 newtons. Determine a aceleração que esse objeto movimenta-se. Aí ele dá as alternativas. Então, vou fazer o quê? Vou primeiro representar a minha situação, né? Eu tenho um corpo, chamei ele de massa M, como ele mostra na questão. Eu tenho duas forças atuando em sentidos opostos, né? Uma de 60 e uma de 20. E eu vou organizar meus dados, certo? Então, nos meus dados, o que é que eu tenho? Ele deu a massa do corpo e eu vou calcular minha força resultante. Por quê? Porque eu tenho duas forças em sentidos contrários. Forças em sentidos contrários, elas são subtraídas. Então, eu vou ter uma força resultante aí de 40 newtons. E o que ele pede na questão é a aceleração. De acordo com a lei, segunda lei do meu camarada Newton, ele diz que a força é igual à massa vezes a aceleração. Então, substituindo os valores, minha força resultante é 40, minha massa é 20, dividindo o valor da força pela massa, eu vou ter o valor da aceleração. Então, minha aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, que seria a letra B. Correta? Letra B. Agora aqui, na nossa questão de número 5, nós temos um corpo de massa M é submetido a uma força resultante de módulo F, adquirindo a aceleração A. A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa M dividido por 2, para que se adquira uma aceleração 4 vezes A, deve ter módulo. Veja que essa questão é uma questão um pouquinho complicada de se compreender porque ele não dá valores numéricos, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividi-la em duas situações. Na primeira situação, ele tem a força F, a massa M e a aceleração A, ok? Então, usa a segunda regra, segunda lei de Newton, normal. Na segunda situação, o que é que ele faz? A massa do corpo fica dividida por 2. A aceleração que ele quer é 4 vezes A. E ele quer saber qual deve ser a força aplicada. Eu chamei aqui essa força aplicada de F', certo? Para diferenciar daquela lá de cima, F'. Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir vou calcular esse F' com base nos dados que eu tenho aqui. Então, a massa é M dividido por 2, a aceleração é 4A. Eu posso fazer essa multiplicação, no caso, multiplicando tudo isso aqui de cima, eu vou ter 4MA. E o 2 que está embaixo continua. Posso dividir esse 4 por 2 e eu encontro 2. Veja que MA lá em cima é justamente o valor de quem? De F. Então, eu posso substituir. Eu vou ter F', essa nova força vai ser 2 vezes o valor da força original. Então, a gente tem aí, na alternativa da questão 5, a correta seria letra C, ok? Letra C. Precisa de cálculo, professora? Precisa! Vamos agora rapidinho aí para a nossa questão de número 6, certo? Na questão de número 6 diz o seguinte: um carro com massa 1000 quilos, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Então, novamente, eu vou organizar meus dados, né? Então, o que é que eu tenho nos meus dados? Eu tenho o corpo, tenho a massa do corpo, que é 1000 quilos.
eu tenho a velocidade dele, que é 30 metros por segundo, eu tenho o tempo, que é 10 segundos, e ele está pedindo a força, certo? Então, eu lembro que eu preciso, para achar a força, eu preciso da aceleração. Então, eu vou usar isso aqui, ó, velocidade e tempo. Eu sei que a aceleração de um corpo, eu divido a velocidade pelo tempo, certo? Então, dividindo 30 por 10, eu encontro o valor da aceleração. Então, eu encontrei aqui 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu posso partir para a minha segunda fórmula, que é a segunda regra de Newton, segunda lei de Newton, substituindo a massa e a aceleração, eu vou encontrar a força resultante, ok? Então, a força resultante na questão 6, 3.000 newtons. Na nossa questão de número 7, diz o seguinte: um corpo de massa igual a 4 kg é submetido à ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes de intensidade igual a 4 e 6 newtons, respectivamente, na mesma direção e sentido. O maior valor possível para a aceleração desse corpo é... Aí ele dá as opções, certo? Então, novamente, vamos lá para a situação. Eu posso descrever minha situação com um desenho, né? Eu tenho o corpo, a massa dele, que foi 4 quilos. Eu tenho duas forças atuando sobre esse corpo. Ele disse que era na mesma direção e sentido, ok? Então, nos meus dados, o que é que eu vou colocar? A massa do corpo. Vou colocar a força resultante. Veja que agora eu vou somar, porque elas estão no mesmo sentido, certo? Então, eu vou ter uma força resultante de 10 newtons. E o que ele está querendo saber é a aceleração. Então, vamos lá. Segunda lei de Newton. Força 10, massa 4, aceleração que ele quer. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Vou dividir esse valor, encontro 2,5, o quê? Metros por segundo ao quadrado. Seria o valor na questão 7. Então, minha alternativa correta seria letra E. Letra E. Para finalizar, a gente tem aqui questão 8, questão de vestibular. Ele diz que um corpo com massa 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos, certo? Então, ele lança um corpo e ele quer saber qual o valor dessa força para que esse corpo pare em 20 segundos. Vamos lá para os nossos dados, ok? Então, nos nossos dados, a gente vai colocar quem? A massa do corpo, que foi dada, a velocidade do corpo, o tempo, e ele está pedindo, novamente, a força que deve ser aplicada, ok? Então, novamente, a gente precisa de calcular primeiro a aceleração. A aceleração, eu vou dividir a velocidade pelo tempo. A velocidade que ele me deu foi 40, o tempo 20. Então, eu encontro uma aceleração de 2 metros por segundo. Encontrando essa aceleração, vou para a segunda lei de Newton. Vou lá, força que é igual a massa vezes a aceleração. A massa que eu tenho é 5, a aceleração que eu achei foi 2, logo a força que deve ser aplicada vai ser de 10 newtons. Então, a gente finaliza nossa atividade, né? Nossas leis de Newton, parte 2, e espero que vocês tenham entendido o assunto e que na próxima a gente possa se encontrar para tirar mais dúvidas, ok? Um abraço.